De Uberaba, Primeira Igreja Batista, e tenho muita alegria em estar aqui essa noite. Bom, eu acho que todos nós aqui já estamos bem impactados com o que Deus já está fazendo aqui hoje. Ontem mesmo a gente comentava com os irmãos durante a movimentação na praça, a gente falou durante a reunião que a gente fez aqui para organizar as ações, e algo que eu comentei com eles, falei, olha, a gente até traça alguns rumos para executar, mas a hora que começa é que a gente vê como que vai acontecer de fato. Então, realmente a gente tinha algumas direções e a coisa convergiu para um outro lado melhor do que aquilo que a gente planejou. E esse culto aqui também hoje eu acredito que seja a mesma coisa. Começando de um jeito, uma direção, um pensamento, e de repente Deus foi tocando e foram feitas orações, e a gente já começou a ver um toque muito especial no sentido de se importar com a dor dos nossos irmãos. E isso gera um impacto tremendo. Se a gente fosse embora agora, a gente já estava feliz, porque só isso que já aconteceu até agora já entendo como uma pregação viva e prática da palavra de Deus. E é muito interessante como Deus direciona as coisas, porque tudo que vai ser falado aqui agora combina com tudo isso que a gente viu aqui, principalmente com esse último vídeo e com as orações. Então, que Deus possa falar aos nossos corações. Se eu me estender um pouquinho, os irmãos me perdoem, porque realmente a gente tem que passar muita coisa aqui, mas eu sou que está mais longe de casa, né? Então, vocês podem ficar todo mundo tranquilo, que isso aí faz parte. Se a gente já seguiu a direção de Deus até agora, né, irmãos? Vamos receber o que Ele quiser falar. Bom, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que se encontra na carta de Romanos, no capítulo 8. Você pode permanecer na forma como você está, eu vou fazer a leitura aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Romanos, capítulo 8. Essa palavra introdutória, ela se encontra em Romanos 8, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Depois no verso 22 vai dizer: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Gostaria de ler até aí. Ao decorrer do que a gente for falando aqui, a gente vai entender qual que é o sentido desse texto, qual que é o seu significado mais forte para o nosso dia de hoje. Muito importante que haja esse mês do Setembro Amarelo, e principalmente, muito importante que a igreja se posicione a respeito disso, porque na verdade nós deveríamos ser os primeiros a tomarmos uma postura séria em relação a isso. Nós somos aqueles a quem a criação está aguardando. A criação está suportando dores de parto. Mulheres que já deram à luz sabem o que Paulo está falando aqui. A maior dor que você tem registro na terra até os dias de hoje. Então, a criação como um todo, isso vai além de homem, além de mulher, é tudo que envolve a criação de Deus está aguardando os filhos de Deus se manifestarem. Então, nós vamos tratar a respeito da depressão e da prevenção ao suicídio. Então, para tentar enxugar isso de uma forma que venha acrescentar na nossa vida, eu peguei aqui um certo material, de uma certa forma que venha desconstruir conceitos errados que a gente tem e que às vezes a gente não construiu por vontade própria, mas pelo que a gente ficava ouvindo aí afora repetidamente, e que isso entrou para dentro de nós, a gente formou um conceito errado, a gente não sabe nem por que formou, mas a gente responde automaticamente ou forma um pensamento errado e a gente ainda passa isso adiante, se omite com relação ao próximo, principalmente da depressão. Primeiro, a gente tem que entender o que é a depressão.
que infelizmente hoje a depressão ela está igual a algumas definições de doenças, outras que você vai no médico, relata um monte de sintomas, ele fala que você está com virose. Tudo é virose. Aí tudo é depressão, nada é depressão. Então o que é? Fisiologicamente, a depressão é um desequilíbrio no cérebro. Ao contrário de outras doenças, ela não pode ser curada só com medicamentos, já que ela é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Ou seja, sua qualidade de vida, seus relacionamentos, sua maneira de enfrentar o mundo podem ser os gatilhos para a depressão aparecer. Então, acho que só nessa primeira parte a gente já começa a desconstruir muita coisa. Então, se ela é uma junção de fator biológico, psicológico e social, não tem como falar que isso aqui é uma frescura, né? Não tem como falar que isso aqui é uma besteira. Mais além, não tem como achar que alguém gosta de ter isso aqui. Porque é nosso engano achar que quem está padecendo isso aqui gosta de estar doente. A pessoa está fazendo um corpo mole, que assim ela recebe mais atenção, ela recebe mais carinho, às vezes ela está só carente. Amados, quem já passou por isso aqui, sabe, ninguém definitivamente tem como gostar de ter isso aqui. Não tem como. Porque quem tem a depressão, ele não é que ele está mal para sair na rua, não é que ele está mal para fazer uma atividade, ele está mal para viver. O mundo dele está preto e branco. Então ele não enxerga cores como todo mundo. Ele pode rir às vezes, mas é preto e branco. Então existe um filtro aí. À medida que eu vou fazendo algumas citações aqui, algumas são diretas, de alguns livros que eu já li, outras não são referências diretas, mas estão embasados em algumas literaturas. Inclusive, se depois os irmãos quiserem esse material aqui, ou a referências de livros, depois eu posso enviar por e-mail ou por uma outra via que for mais acessível para os irmãos. Um dos livros que mais clareou minha cabeça nesse sentido se chama A Depressão de Spurgeon. Spurgeon, os irmãos não sabem, ele foi um pastor batista do século XVI, reconhecido como príncipe dos pregadores, um grande evangelista que foi tremendo na obra, arrebatou multidões para Cristo, mas esse homem tinha uma depressão profunda, que era a maior luta de sua vida. Na página 48, nós temos uma citação da esposa de Spurgeon, e ela diz, aliás, é uma citação do autor, a da esposa está um pouquinho mais adiante. Quando alguém nasce com um temperamento melancólico, vê uma tempestade se formando até na calmaria. Ou seja, outro mito violento que existe por aí. Dependendo, nós vamos ver que existe mais de um tipo de depressão. Dependendo do tipo, não precisa haver motivo para a pessoa ter um episódio ou ter uma crise. Então, às vezes a gente fica perguntando, mas o que é que aconteceu? Mas você está com a vida assim, assim, assim. Mas você tem motivo para estar assim. Em alguns casos não precisa ter motivo, porque a gente está falando, como já começamos aqui, uma combinação de muitas coisas. Então ela pode sim ter um motivo, mas ela pode também ser um desequilíbrio hormonal que gera uma série de coisas no cérebro. Então, um outro livro muito extenso sobre isso, ele já é um livro mais aprofundado, você tem que ler, fazer anotações, porque ele é mais complexo. Se chama O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. Esse livro ele é de um autor que não é cristão, mas ele estudou muito a fundo. E ele diz aqui, em uma das suas menções, a gripe é algo direto. Um dia você não está com o vírus em seu sistema e no outro está. O HIV passa de uma pessoa a outra numa fração de segundos. E a depressão é como tentar produzir parâmetros para a fome, que nos afeta várias vezes por dia, mas que a sua versão extrema é uma tragédia que mata pessoas. Alguns precisam de mais comida que outras. Há quem viva sob circunstâncias terríveis de desnutrição. Algumas se enfraquecem rápido e desmaiam nas ruas.
Da mesma forma, a depressão atinge pessoas diferentes, de modos diferentes. Algumas são predispostas a resistir ou batalhar contra ela, enquanto outras são indefesas em suas garras. Obstinação e orgulho podem fazer com que determinada pessoa atravesse uma depressão que derrubaria outra, cuja personalidade é mais suave e condescendente. O que isso diz para nós? Cada pessoa, cada ser humano, ele é um universo. Ele é uma infinidade de características, de coisas únicas que não foram reproduzidas em outras pessoas. O que isso quer dizer? A nossa impressão digital é única. Nossa formação completa é única. Deus não fez pessoas em séries. Ele não pegou uma forma e saiu jogando e reproduzindo. Cada pessoa é como uma obra de arte dele. O pessoal costuma brincar aí fora, né? Deus fez e jogou a forma fora. Não está na Bíblia não, mas você pode pensar mais ou menos por aí. Então, queridos, se cada pessoa é de um jeito, quer dizer o seguinte: você pode ter uma resistência à dor que eu não tenho. Você pode ter uma resistência na sua saúde que eu não tenho. Então, de repente, a gente está junto numa mesma situação. Você absorve de uma maneira, eu absorvo de outra. Então não tem como definir, a gente não tem como colocar a depressão dentro de uma caixinha e falar assim, é isso aqui. Cada pessoa é afetada de uma maneira, em um nível, e cada pessoa tem uma resistência. Existem aqueles que não se abalam ou não se abalam tanto e conseguem lidar. Da mesma forma que existem pessoas que são derrubadas por ela. Cabe a nós sensibilidade, discernimento e instrução para saber como lidar com cada caso. Esquece esse negócio de falar assim, é depressão? Então peraí, só tem um jeito de resolver. Não tem só um jeito de resolver, porque cada uma é cada uma. Então, a gente não pode dar a mesma força para todo mundo. Cada um tem a sua, principalmente. Não somos ninguém para julgar se alguém é muito forte ou muito fraco. Porque o julgamento é uma das coisas mais injustas que existe da parte do ser humano. Por que é injusto? Porque no julgamento eu pego a minha área forte da vida e comparo com a sua que é fraca. E se você me julgar por algo, provavelmente você está usando o mesmo filtro. Você vai pegar uma área da sua vida em que você tem muita força e vai comparar com a minha que é fraca. Então, a pessoa que tem depressão, ela é muito fraca, ela não sabe lidar com a circunstância, ela não sabe lidar com o sofrimento, ela tem que levantar dessa cama. Mas de repente essa pessoa pode ter uma área extremamente forte na vida dela em que você não é. E nem por isso você tem direito de julgar, assim como ela não tem. Então nós precisamos ter sensibilidade, precisamos ter paciência, porque é algo difícil de lidar, mas é necessário, ainda mais como filhos de Deus. Como dito aqui, existe mais de um tipo. Então, a gente pode separar, a grosso modo, em 3 categorias. Nós, em especial, 3. O mundo lá fora, 2. Nós já vamos entender por quê. Existe a depressão chamada endógena. Ela tem origem genética. Então, ela pode ser transferida de pai para filho. Porque os portadores dela apresentam uma disfunção neurofuncional. Ou seja, os hormônios e o funcionamento do cérebro dela, ela tem uma disfunção e aí ela desencadeia essa depressão. Ela pode ser corrigida por medicação. Não vou entrar propriamente dito nesses méritos de medicação. Confesso que não é uma área que eu estudo a fundo, porque eu precisava ter um vasto conhecimento em outras coisas e aí poderia até gerar alguma confusão e passar informações que não são fiéis. Então, a primeira, ela é genética. Mas existe uma segunda que ela é chamada de reativa ou circunstancial. Ela pode acontecer quando a pessoa está passando por uma fase difícil na vida. O médico é que deve avaliar o uso de um medicamento para encorajar o paciente, para resolver isso até mesmo por meio de psicoterapia.
Então houve na Bíblia casos de homens que, se tivessem vivido hoje, tivessem passado suas experiências hoje, seriam tratados ou taxados como alguém que teve uma depressão circunstancial. A palavra depressão ela é nova, ela tem uns 100 anos mais ou menos. Então, claro, na Bíblia não existe essa palavra, mas não é porque ela não existe aqui que ela não existiu lá. Naquele tempo a Bíblia usava algumas outras expressões, melancolia, tristeza da alma. O livro dos Salmos é riquíssimo nisso. Se a gente pegar para ler Salmos, interpretar realmente como poesia, a gente vê alguns salmos que são chamados, inclusive, salmos de lamentações. São homens que estão assolados, prostrados algumas das vezes. E a terceira depressão, essa só mesmo com discernimento do Espírito Santo, porque ela é depressão espiritual. Ela se dá por questões como pecado não confessado ou até mesmo uma opressão demoníaca. Ela exige um acompanhamento espiritual de um líder qualificado e do fortalecimento das disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração e jejum. Então, nos três aspectos possíveis é algo muito delicado. Não pode ser tratado de qualquer jeito e a ajuda tem que ter alguma qualificação. Porque se a gente não souber falar a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo, a gente mais atrapalha a pessoa que ajuda ela. Isso é grave. E existe o perigo da intolerância do crente sobre esse assunto. Porque não pensa que é de hoje, que muitos falam que isso é bobeira, que é exagero, drama. Isso já vem de muito tempo. Em outra citação do livro Demônio do Meio-Dia, há um dado histórico importantíssimo. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei abismado. Olha aqui que o autor relata. Na época da Inquisição, no século VIII, alguns depressivos eram mutilados ou aprisionados por seu pecado até então. Nesse período, Tomás de Aquino, cuja teoria do corpo e alma colocava a alma acima do corpo, concluía que a alma não poderia ser sujeita a doenças corporais. Contudo, uma vez que a alma estava abaixo do divino, ela era sujeita à intervenção de Deus ou de Satanás. Dentro disso, uma doença tinha que ser ou do corpo ou da alma. E a melancolia era atribuída à alma. A igreja medieval definia 9 pecados mortais que depois foram enxugados para 7. E eles definiram esse lado. Entre eles estava a preguiça. E a palavra parece ter sido usada quase tão amplamente quanto a palavra depressão e descreve sintomas familiares a todos que viram ou sentiram depressão. Sintomas que não haviam sido previamente definidos como vício. Ou seja, século VIII, nós estamos falando de muito tempo. Então estava o Tomás de Aquino, ele falava, a alma está acima do corpo. Se você está com algum mal na alma, não vai refletir no seu corpo. Aí juntaram, fizeram a compilação de pecados lá, não sei com base em quê, e aí colocaram lá que tinha uma preguiça. E hoje, aquele que é depressivo, que tem esses sintomas que a gente conhece hoje, naquela época, esse é pecado de preguiça. E a pessoa era mutilada, morta, fruto de intolerância. Mas hoje em dia ninguém está matando por causa disso, não, mas está matando espiritualmente. Quando nós temos um irmão ou um conhecido passando por isso, e a gente coloca um rótulo desse aqui, isso é pecado, isso é preguiça, isso é corpo mole, a gente pode estar ajudando a matar alguém. Médio prazo, curto, longo, e a gente já vai entender por quê. Hoje em dia mesmo, existe muita intolerância quanto às medicações. Não, crente tomar remédio para depressão, não, você está com falta de fé. Isso aí você está com pecado que você não confessou. E aí começa a colocar aquele monte de coisa. E ouvindo uma vez um podcast a respeito desse tema,
O autor de um dos livros que eu já li, ele conta a história de uma senhora muito crente, muito fervorosa, a vida inteira dentro da igreja, passando por uma depressão, e o pastor falando que ela não deveria tomar remédio, aquele era um problema de fé, aquele era um problema de pecado, e essa senhora nada resolvia. Pedia perdão até dos pecados que nunca cometeu. Voltava na infância, pensava e pedia perdão e nada. Fazia oração lá para ver se era possessão demoníaca e nada. Sempre com esse pensamento. Não se admitia que aquilo podia ser tratado com medicamentos. Resultado, em um dos dias em que os netos dessa senhora foram lá levar uma comida para ela no quarto, ela estava deitada, na posição que ela sempre dormia, e ela estava morta porque ela havia colocado aquele veneno de matarrá dentro da água, tomado para dar fim ao seu sofrimento. Porque ela não podia tratar da maneira correta, ela era oprimida por isso, então ela optou por abreviar o sofrimento dela. Agora, pensando aqui rapidamente, e o sangue inocente que está nas mãos daqueles que tiveram esse tipo de julgamento na questão dessa senhora aí? Poderíamos ser qualquer um de nós. Agora imagina se a gente estendesse isso para outras áreas, porque o problema é o preconceito. Se algum irmão nosso na fé está padecendo de um câncer, a gente manda ele parar de fazer quimioterapia? A gente manda parar com a radioterapia, com o tratamento que seja? Se o irmão nosso está com diabetes, a gente fala, não, falta de fé isso aí, pode tocar sua vida aí. A gente não faz isso. Se o irmão nosso tem um problema lá, uma insuficiência renal, ele tem que fazer uma dieta específica, porque aquilo é para a vida inteira, a gente não fala para ele, não, chuta o balde aí. Jesus aí pega um texto da Bíblia, torce, fala, não, você não pode tomar remédio não, porque Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se você não está curado, é porque você não está firmado nele. E com essa ignorância tremenda, a gente vê sérias coisas e prejuízos acontecendo até mesmo no seio da igreja. Se Deus deu a inteligência para o homem criar um remédio, Deus pode ser glorificado através daquilo. Até porque quando nós estamos com enxaqueca, nós tomamos remédio. Ou nós só fazemos oração e pronto. Quando a doença está por fora, a gente aceita o remédio, né? E quando está por dentro, a gente acha que a pessoa tem que ter controle absoluto daquilo. E a gente está vendo que isso está totalmente desembasado. Por fim, a gente fica na dúvida. Mas o crente, servo de Deus, ele tem depressão? Tem. Crente tem miopia, ó, eu tenho. Crente tem miopia. É uma doença, eu vou levar isso para a minha vida toda. O crente pode ter diabetes. É uma doença. Câncer. Então o crente também pode ter depressão. É uma doença. Como eu disse, é uma palavra nova, não está na Bíblia. Mas, agora sim, o relato da esposa de Spurgeon, que era um cara que, se ele não foi crente, meus irmãos, coitado de nós. Olha aqui que a esposa dele fala. A aflição do meu amado era tão profunda e violenta que a razão parecia desfalecer em seu trono, e às vezes temíamos que ele nunca mais pregasse. Está na página 32 do livro, na Reflexão de Spurgeon. Ou seja, isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa que a depressora não escolhe quem que ela vai buscar. Imagina, a gente fica espiritualizando demais essa coisa. A gente acha que a depressão vai entrar nessa porta aqui, vai bater o olho e falar, vixi, tudo crente. Não, aqui não. Não dá para ficar espiritualizando. Depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, todo mundo está sujeito a isso. A graça de Deus nos consola, nos dá força, nos dá ânimo, mas a gente não é intocável, senão era muito fácil. Se crente não tivesse doença nenhuma, essa igreja aqui nem ia caber de gente. Porque o mundo ia estar padecendo lá fora, todo mundo sofrendo, doente, um monte de coisa. Aí eles iam olhar para cá e falavam, não tem ninguém doente ali.
Eu acho que o caminho é eu ir lá, levantar a mão lá na hora que fizer um apelo, falar que eu entrego minha vida a Cristo, eu vou estar bem, eu vou seguir minha vida aí inabalável. E aí não seria por amor, né? Aí seria por interesse. Imagina se dentro de nós ficasse doente. Quem é que ia dar testemunho de fé na adversidade? Quem que de repente ia entrar dentro de um hospital, numa maca, para dar um testemunho de fé no meio da dor? Ou os irmãos acham que nós íamos só chegar nesse lugar tudo bonitinho, vestidinho, peito estufado, entregando panfleto, querendo dizer, ó, eu tenho Deus, eu estou bem. Se você quiser, vamos ali comigo. Não, nossa. Muita gente na Bíblia glorificou a Deus, foi na dor, foi na lágrima. E se Deus quiser isso para a nossa vida? Porque se a gente só tivesse vitória, coisa linda, fácil, o mundo realmente é por interesse. Não tem ninguém que quer vir aqui porque quer servir mesmo, não. Outra velha máxima, totalmente enganosa, quase que satânica que existe: depressão e suicídio. Por acaso é falta de trabalho, é falta de capinar um lote, é falta de descarregar um caminhão? Queria trazer outra citação do livro aqui. O suicídio é muitas vezes o final depressivo de um ciclo e é motivo geralmente dado para alta taxa de suicídio entre pessoas muito bem-sucedidas. Ocorre também que pessoas bem-sucedidas tendem a estabelecer altos padrões para si e várias vezes se desapontam mesmo com as maiores realizações. A autoanálise pode levar ao suicídio, o que ocorre muito entre artistas e pessoas criativas, mas a taxa é também alta entre homens de negócio de sucesso. Parece que algumas das qualidades que explicam o sucesso também explicam a inclinação ao suicídio. Presta atenção nesse dado. Cientistas, compositores e executivos de alto nível são 5 vezes mais propensos a se matar do que a população em geral. Escritores, especialmente poetas, têm uma taxa ainda mais alta de suicídio. Mas calma que eu estou bem. Estou tranquilo, estou bem. Alguns irmãos sabem que eu sou compositor, poeta, etc. Mas fica tranquilo. Mas se a gente pegar um histórico de artistas que tiraram a própria vida, primeiro, você não fala que eram pessoas que iam fazer isso. Segundo, pessoas muito bem-sucedidas. Mas a mesma coisa que fazia delas muito criativa, muito inteligente, é que elas olham muito para dentro de si e do mundo. E o mundo é ruim, o mundo é mau. Então, quanto mais você se apega a isso, mais você vai se sentir mal. Quanto mais a gente olha para dentro, vê as imperfeições, mais a gente se sente frustrado. Salomão se encaixa no perfil aqui de pessoas bem-sucedidas. Ah, mas como assim, irmão? Porque ele já tinha um nível tão alto de realizações, de conquistas, de tudo, que ele já não via muita graça mais em nada. É só você ler o livro de Eclesiastes. Construir um monte de coisas, jardins, um monte de coisas. Tudo vaidade. Tudo vaidade. Deve ter chegado a um ponto que ele vivia num déficit. Você chegar para Salomão e falar: Salomão, eu descobri um negócio aqui. Você chega todo empolgado e ele: já sabia disso aí. Salomão, apareceu um negócio ali. Isso aí é meu, eu comprei. Ô Salomão, tem um rumor de guerra no negócio. Eu falei: não, que guerra? Fiz um acordo lá, casei com a filha do cara lá para não ter guerra. Tudo está dominado aqui, está tudo bem. Isso vai gerando enfado. O que mais que eu preciso realizar, que eu vou fazer aqui? Pronto, ele se cobra uma taxa alta, ele mesmo não pode se satisfazer. Então, se existe esse alto índice de suicídio entre pessoas muito bem-sucedidas, então alguma coisa está errada aí.
Porque quem é muito bem sucedido faz o quê, gente? Esse cara rala, que nem doido. Se tem um negócio que ele não faz, ele fica parado, olhando para o tempo. Então isso é uma ignorância, irmão. Em nome de Jesus. Se você já falou para alguém deprimido que aquilo é falta, de capinar um lote, de descarregar um caminhão, de rebocar um muro, o tempo da ignorância Deus perdoa, passou. Mas se você falar isso de novo, você pede perdão para Deus na hora e para a pessoa. Falou? Não é assim não, desculpa, viu? Falei no calor do momento. Japão é um dos países mais ricos do mundo. Bem sucedido, tecnologia, aquela coisa toda. Porém, é o segundo lugar onde mais ocorrem suicídios no mundo. Se os irmãos não sabem, lá no Japão existe um lugar que é conhecido por isso. Existe. Pessoas vão lá só para se matar. Floresta do Suicídio. Pode jogar no YouTube que você vai achar. No Google também. Pode jogar lá que você vai achar. Também o segundo livro mais vendido no Japão. Sabe como é que é o nome do livro? O Manual Completo do Suicídio. Lançado em 1993. O livro fala de métodos, como se matar por enforcamento, como se matar por envenenamento. Ele traz lá o nível de dor, o que acontece com o corpo. Foi proibido aí por longos períodos, mas o segundo maior vendido do país. Ah, mas é o Japão. Ué, mas só porque é lá a gente não precisa se preocupar com o pessoal que está lá, não? Ou é ir para o inferno do mesmo jeito? Se fosse a gente, como é que seria? Eu queria trazer aqui alguns dados da depressão, comentando aqui aos poucos sobre eles. A Organização Mundial de Saúde direto traz aí alguns relatos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão será a segunda maior causa mundial por doença, ficando atrás apenas de doenças cardíacas. Ou seja, qual que é a expectativa? 2020 está batendo na porta ali, ó. Já estamos batendo no final de 2018. A expectativa é que até lá só o infarto mate mais por doença que a própria depressão. Essa informação foi publicada no site Minuto Saudável. E qual que é a nossa postura em relação a isso, irmãos? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Isso é um problema nosso. Outro dado da OMS é que a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, de 2005 a 2015, o número cresceu 18,4%. Representa cerca de 5% da população mundial. Só deve aumentar com o tempo, fazendo com que a doença se torne a maior preocupação em termos de saúde pública do planeta. Quando nos voltamos ao Brasil, temos 5,8% da população sofrendo de depressão, ou seja, mais de 11 milhões e meio de brasileiros. Ainda de acordo com a OMS, entre os países da América Latina, o Brasil é o que possui os maiores índices de depressão. Então, se a gente achou que o Japão estava longe, etc., só vem aqui para a América Latina que a gente vai ver que o nosso país é o que está mais assolado por isso. 5,8% da população. Quer dizer que de cada... nem sei fazer essa conta. Mais de 11 milhões. E se isso for crescendo nessa média, imagina o que vai ser daqui para frente. Os casos aumentam em nível global. Cerca de 75,9%
1,3 mil trabalhadores foram afastados pela Previdência Social em razão disso. Ou seja, se era falta de trabalho, aqui tem o caso. E eu conheço o caso de um rapaz. O rapaz direto me visitava. E ele estava afastado, ele sempre falou que estava afastado, ele teve problema, depressão, uma série de coisas, tomando medicamento. E eu nunca tentei entrar a fundo nos méritos do assunto para não deixar ele chateado ou qualquer coisa. Mas aí ele falava das perícias que ele tinha que fazer no INSS para ver se renovava, que ele recebia auxílio. Aí um dia eu não aguentei, porque ele foi falando: eles marcam a perícia, aí eu faço, aí depois de tanto tempo eu recebo a renovação. Aí eu fui entrando no assunto: mais ou menos de quanto em quanto tempo? Uns 3 meses, mas já recebi até de 10 meses. Aí eu preocupei, falei: 10 meses? E eu já recebi, então quer dizer que não foi a primeira vez. Você está afastado há quanto tempo? Desde 2011. E a conversa com ele foi esse ano. E a gente acha que isso é coisa de gente grande, né? Depressão é coisa de gente que já tem cabeça formada. Não. Criança tem depressão também. Viu, pais? Fica atento ao seu filho. Não ficar achando que seu filho que tudo é corpo mole, bobeira, frescura. Trazer um levantamento aqui no site, saiu pelo site do editor Abril. O levantamento americano aponta que as mortes por suicídio na faixa etária dos 10 aos 14 anos superam as por acidente de carro. Crianças entre 10 anos e 14 morrem mais por suicídio do que por acidente de carro. Aí o médico brasileiro diz que nós não temos ideia da extensão desse problema aqui. Muitas vezes os casos não são divulgados, mas notamos que estão crescendo. Ele observa ainda que a falta de serviços especializados para o público, especialmente em postos de saúde próximo a escolas, é um dos fatores. Então, ao reconhecer o sistema, os sintomas, tenha sensibilidade, busque ajuda. Então, se tudo que está sendo falado aqui, todo esse cenário, se você nota isso, observa isso numa criança, não pense que ela não tem idade para isso. Porque um pouquinho mais para frente a gente vai ver que isso pode passar de uma mãe para um filho. Ele já pode nascer com essa disposição. Muitas vezes a ausência de uma das figuras pode desencadear isso também. A falta de um pai ou a falta de uma mãe na criação daquele filho pode sim contribuir para isso. Então, já ouvi um relato de uma pessoa muito próxima, em que o pai, ele era um criminoso, e o filho tinha 2, 3 anos, ele foi preso. Ficou muitos anos, se não me engano 9 anos. Então esse menino cresceu longe. E aí ele via a mãe fazer visitas, ir no presídio. E houve um tempo que esse menino ele não queria mais visitar o pai dele lá não. Que ele cresceu nesse ambiente. O menino ainda em formação para ver o pai, tinha que viajar para outra cidade, passar por todo aquele constrangimento e ver o pai numa cela. E isso quando tinha visita. Então, uns anos atrás, o pai dele saiu. Cumpriu a pena, saiu. E o pai queria fazer de tudo para o filho gostar dele. Na marra, de todo jeito. Mas o menino não conseguia. Então, na verdade, quando o pai voltou, o efeito foi o contrário. Esse menino ficou muito mal. Que ele tinha medo. Ele não sabia quem que era o pai dele. Ele não sabia o que esperar. Ele cresceu na ausência do pai. Imagina que peso um menino, criança, ir numa escola e ter uma reunião de pais, e ter comemoração do Dia dos Pais, alguém perguntar pelo pai dele, e ele nem querer entrar em detalhes. O que deve ser para uma criança com seus 6 anos, 7, 8 anos, falar: meu pai está preso.
Isso deve ser um fardo muito grande. Então, sim, a criança pode ter. E uma das primeiras manifestações da depressão infantil, elas podem acontecer até mesmo com 3 meses. E ocorrem fundamentalmente nos filhos de mães deprimidas. Elas não sorriem, tendem a virar a cabeça para os lados, inclusive para os pais. Provavelmente ficam mais à vontade quando não estão olhando para ninguém do que quando olham para sua mãe deprimida. Os padrões de onda cerebral dessa criança são característicos. Se a depressão na mãe é tratada bem, os padrões de onda cerebral das crianças podem melhorar. Em crianças mais velhas, as dificuldades de adequação podem não desaparecer tão facilmente assim. Os filhos em idade escolar com a mãe deprimida se mostram seriamente desajustados até mesmo 1 ano depois de os sintomas da mãe terem diminuído. Os filhos de pais deprimidos têm uma desvantagem. Quanto mais severa a depressão da mãe, provavelmente mais vai ser a do filho. Em geral, os filhos de uma mãe deprimida não só refletem, mas também maximizam o estado da mãe. Então eles ainda vão além, eles superam. Mesmo 10 anos depois de uma primeira avaliação, os filhos sofrem de um desajuste social flagrante. Correm risco de depressão 3 vezes maiores do que outras crianças e um risco 5 vezes maior de transtornos de pânico e dependência alcoólica. Eu concluí o ensino médio em 2011. E eu, como já tinha repetido de ano, eu era um dos mais velhos da escola. E eu ficava olhando para aqueles meninos ali mais novos, 15, 16, 17 anos, e eles frequentando festas, frequentando encontros, eventos. E quando você ia ver, já eram meninos e meninas que tinham a fama de beber até ficar ruim. E eu, na minha cabeça, aquilo não entrava. Primeiro eu pensava, quem que dá bebida para esse menor de idade? Quem que é o irresponsável? Mas depois eu nem me preocupava mais. Falava, se ele começa nessa idade, imagina a hora que tiver lá seus 30 anos. Imagina a hora que tiver uma família constituída. E num estudo, esse tem tempo, eu não vou lembrar com exatidão os dados, mas jovens internados por alcoolismo e abuso de drogas, em sua maioria, mais de 60%, aquilo nascia de uma depressão. E a gente se pergunta se na Bíblia houve pessoas que seriam categorizadas como deprimidas. A resposta é sim. E eu vou falar rapidamente aqui para a gente não ficar tão, porque são vários, infelizmente. Houve o caso do profeta Elias. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículos de 1 a 4, diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: Assim me façam os deuses e outros tantos, se de certo amanhã nessa hora eu não puser tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de 1 dia. Foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele tinha acabado de passar por um confronto contra os profetas de Baal. Colocaram ali os deuses à prova. Falou: o que manda fogo aqui é o Deus de verdade. Montaram lá 450 profetas, montaram o negócio todo. E aquela gritaria, aquele negócio, não acontecia nada. Daqui a pouco eles começam a se importar. E Elias ainda zomba deles. Fala: gente, fala mais alto aí. Deus de vocês aí deve estar dormindo, deve estar ocupado. Aquela valentia toda, né? E aí chama a vez dele. Aí ele orou e Deus mandou.
o fogo consumiu aquilo ali, esses profetas todos foram mortos. Então era para Elias estar radiante. Ele vendo uma cena dessa. Aí o rei foi falar para Jezabel, esposa dele. Contou tudo, ela falou, resumindo, se fosse no dia de hoje, se amanhã você não tiver morto, Elias, igualzinho dos profetas aqui, que os deuses me matam. Aí você pensa, o quê? Qual seria a reação de Elias? Falou, Senhor, você não acabou de ver o que aconteceu aqui, não? Vem você, vem exército, chama quem você quiser. Olha o Deus aqui que consumiu o fogo aqui, ó. Acabou com o altar aqui. Pode vir, filho. Mas não, ele temeu, foi para o deserto e pediu para si a morte. Deus, chega. Nos dias de hoje, isso aqui seria tido como um estresse pós-traumático, algo nesse sentido. Uma espécie de episódio depressivo que vem após alguma grande emoção, uma situação muito forte. E é interessante a forma como Deus trata aqui o caso de Elias. Ele vai num amor incrível, ele manda um anjo lá servir Elias. Meu filho, sai daí. E a gente quer chegar na marretada, né? Ô, meu filho, levanta, você é crente, vamos, bora, vai, reage. E não é assim que Deus trata. E a gente acha que a gente tem esse direito, né? E no fim da caminhada aqui, Elias, que achava que estava sozinho, Deus fala, não, eu separei, fosse hoje, Deus falava, eu separei, mas uma galera lá, você não está sozinho não. Bora, vamos. Como eu disse no caso dos Salmos, também é comum a gente encontrar. O caso do profeta Jeremias também chama muita atenção, porque ele vê a sociedade totalmente tomada pelo Império Babilônico, sob as ordens de Nabucodonosor. E ele chora dia e noite. O livro já chama Lamentações. Só aí a gente já tirou uma base. E no capítulo 2, versículo 11, ele fala: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. Meu fígado se levantou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Eu gosto de tentar imaginar essa cena. Jeremias num canto ali, olhando para aquela cidade, lembrando do quanto aquela cidade era bela, essa cidade tomada completamente, essas crianças padecendo no meio da rua, e ele chorando compulsivamente por ver aquele local que um dia foi de tanta glória totalmente dominado e pelo pecado do povo. Temos também casos de Asaf, Jonas, Pedro ao negar Jesus e alguns outros, mas como eu disse, nós nos estenderíamos muito. Queria trazer alguns casos do suicídio também. Nosso país aqui, Brasil, é o 8º maior número de suicídios no mundo inteiro. O problema é associado a fatores como depressão, abuso de álcool, drogas, além das chamadas questões interpessoais: violência sexual, abuso, violência doméstica e bullying. Então, olha só, fazendo uma continha rápida, nós já temos aqui mais de 1 hora de culto. E a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo, em algum lugar do mundo, em algum país, se suicida. Cada 40 segundos. Então, da hora que a gente começou esse culto maravilhoso aqui, até agora, nesse momento que eu estou falando aqui, eu nem consigo fazer essa conta. Cara, 40 segundos é uma. Você multiplica isso por 1 hora, 2, aí você multiplica isso por dia. O suicídio está entre as principais causas de morte entre pessoas com 15 e 44 anos de idade. Se
Segundo a OMS, ele é responsável por 1 milhão de óbitos, que corresponde a mais ou menos 1,4% do total de mortes. Atualmente, ao final de um ano, o suicídio mata mais do que a soma das mortes causadas por homicídio, acidente de transporte, guerra e conflito civil. Ah, mas na ponta do lápis o que significa? Você junta o homicídio, acidente, guerra, junta tudo, dá um X aqui. O suicídio sozinho supera tudo isso aí. Então mais gente se mata do que mais gente é morto por um terceiro. Essa campanha do Setembro Amarelo ela é muito impulsionada pelo CVV, Centro de Valorização à Vida. então se você jogar não faz isso, tá? Mas se você jogar no Google lá, ou alguém jogar lá, como se suicidar, a primeira coisa que aparece lá é o CVV. Procure ajuda, busque ajuda. E ao ligar no CVV, algo interessante, um dado interessante que foi do meu conhecimento, eles disseram que a pessoa que atende o telefone voluntário, ele não desliga, por nada. Então, se você ligar lá e ficar 2 horas em silêncio completo, aquele voluntário não vai desligar a ligação, a menos que você desligue. E nós estamos falando de pessoas que muitas vezes são gente do mundo, eles não tem nada a ver com a igreja. E é um exemplo que a gente podia copiar, né? Enquanto a pessoa estiver precisando, a gente se dispõe. Parar com essa mania de, a gente é rei para Deus. Deus não desistiu da gente, né? Está o tempo todo aí, estendendo a mão para nós de novo. Então nós não somos ninguém para desistir dos outros. E existe um caso muito triste, muito sério, de suicídio, não só de cristãos, mas também de líderes, pastores. Pastor Ricardo Moisés, da Igreja Assembleia de Deus, se enforcou em sua casa que fica nos fundos da igreja. Tem 28 anos de idade. Foi encontrado sem vida por sua esposa, que chegou a acionar o SAMU e a polícia, mas era tarde demais. Pastor Júlio César Silva, ex-presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Aruruama, tirou a própria vida por enforcamento. Foi encontrado na varanda de sua casa, localizado em um condomínio na região nobre da cidade. Pastor Dan Johnson, congressista dos Estados Unidos, tirou a própria vida se atirando de uma ponte, mas deixou uma mensagem se justificando que sofria de estresse pós-traumático devido ao atentado de 11 de setembro, e também era acusado por assédio sexual. Queridos, a gente precisa perder a mania de achar que os pastores são super-heróis do púlpito. São homens intocáveis, fortes, eles recebem problemas, ouvem problemas, eles matam tudo no peito e vão para cima. Hora de apertar a mão do pastor, que ele é de carne e osso igualzinho você. Ele está sujeito a aflições, coisas do tipo igualzinho você, e até pior. Você quer tentar mudar a sua igreja? Você não está na pregação não, mas sei lá, Deus mandou falar sobre você que é sério. Você quer mudar a sua igreja, irmão? Pega tudo aquilo que você acha que está ruim e tenta resolver. Eu garanto que o pastor vai amar receber essa notícia. Assim, pastor, isso aqui está ruim. Estou querendo dar um jeito de arrumar isso aqui. O Senhor me abençoou? Abençoou, meu filho. A hora que você pegar para resolver, você vai saber o que é pressão, cobrança por resultado, por métodos, estratégias. E se não der certo, aí você vai ver que é pressão de verdade. Porque o que vão falar para você? Mas você chegou com o plano desenhado bonitinho, por que não está dando certo? Então, queridos, a gente só vê a parte boa. A gente não vê a cobrança que existe. Eu já peitei liderança de ministério. As pessoas olham para quem está à frente do ministério, elas estão esperando. E aí? Quando é que você tira esse coelho da cartola para resolver o negócio?
Quando é que a mágica acontece que o problema some? Para quem que a gente liga 3 horas da manhã quando a gente pega? E a gente acha que o líder ele tem que ser uma caçamba de lixo. A gente joga todo o negócio em cima dele, se vira, vai para a reciclagem. A maioria dos pastores passam por lutas que a gente não consegue imaginar. Eles enfrentam desânimo no ministério. Eles têm expectativas lançadas sobre eles que são desumanas. Muitos não têm um amigo próximo, porque como é que ele vai ter confiança muitas vezes? Se quem é próximo só está jogando tijolo em cima. Existe uma máxima que eu descobri, isso foi um psicólogo que me falou. Eu perguntei, ele confirmou para mim. Falei, me falaram que todo psicólogo tem um psicólogo. Falou, cara, isso é de lei. Isso é a máxima do negócio. Ele falou para mim, isso foi uma das coisas mais de Deus que ele falou para mim. Quem mexe com a dor dos outros, quem mexe com aconselhamento, quem mexe com isso, tem que ter alguém para fazer a mesma coisa por ele. Chega uma hora que ele não aguenta. O líder, ele tem que ter essa pessoa. Então existem 2 questões importantes aqui. Primeiro, a gente tem que entender que esses homens precisam de ajuda, gente. A gente sofre, eles sofrem também. Eles são muito mais cobrados que nós. Então eles precisam de ajuda. Eles precisam ter suas fraquezas reconhecidas. Para que ele não tenha que chegar aqui na frente, esconder toda a dor que ele enfrenta, carregar o fardo sozinho, para ter irmão que, mas ele é pastor, ele está fraco na fé, então. Não está. Você passa por coisas igual ele passa. Isso é em todo lugar. Eu conheço pastores que já carregaram fardos enormes porque não podiam expor suas dores. Porque se ele expôs, ele era menosprezado. Falar, você não é fraco, eu vou ficar escutando ele, vou ouvir ele como referência. Pelo contrário, irmãos. Eu gosto de pegar. Eu fico brincando que eu tenho filho e filha, que é o pessoal que eu cuido. Eu faço questão de mostrar para meus filhos a dor que eu tenho, as coisas que eu passo, assim, que me arrebenta. Porque o que eu entendo, no final das contas, é que eles acabam olhando e falando assim, nossa, ele sofre igual eu. Não que ele olhe para mim e fale, Marcão, você é um bicho, velho. Você mata tudo no peito. Eu já faço questão de falar, meu filho, me escuta aqui um pouquinho, vamos conversar. Então, os líderes também têm que buscar essa ajuda. Chegar em alguém que tem essa sensibilidade, que tem esse coração aberto, e ele tem que receber de alguém aquilo que ele também fornece para a igreja. Uma coisa maravilhosa aqui que a gente viu aqui no início do culto. Gente, um irmão está mal, todo mundo está mal. Doeu o dedinho do pé, doeu o corpo inteiro. A hora que eu vi aqui a oração pelo irmão, eu falei, é isso aí. Eu já estou abençoado assim pelo corpo inteiro. Então, o pastor não tem que ser visto como um chefe. Ele é um de nós. Ele é uma ovelha que cuida de ovelhas. E ovelha tem que receber cuidado. Irmãos, por fim, já até foi estourado aqui, mas enfim, eu queria que a gente pensasse agora a respeito do papel da igreja no meio disso tudo aqui que foi falado. Tem que ter uma coisa, né? E nós, igreja, nós falamos da organização de saúde, falando de um monte de coisa. E nós, onde é que a gente se encaixa nisso? Eu tenho 2 notícias para os irmãos. Tem uma que é boa e tem uma que não é muito boa, não. A boa é que agora você tem muita informação sobre o assunto. Você está sabendo assim, você pode ajudar bastante gente. Agora a ruim, entre aspas, é que agora você sabe que é um problema seu também. Então se você estava pensando que você não tinha nada a ver com isso, você tem. Falei que o tempo da ignorância, amém. Deus perdoa, joga no mar de esquecimento. Mas agora você tem as informações. Você sabe como agir e que você tem que agir. Porque a dor do outro é minha dor. E se o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, eu sou um deles,
é problema meu. Ah, mas não é crente. Problema seu. É crente, mais problema seu ainda. Porque agora você não pode falar, ah, mas eu não sabia. Se Deus pedir para você prestação de conta de alguém que você não ajudou, você não vai poder chegar e falar, ah, pai, mas eu não sabia disso não. Você vai falar assim, não. Você lembra aquele dia que você estava lá na reunião, lá, que foi falado lá? Você aprendeu, filho, você devia ter feito. E eu acredito, assim, absolutamente no seguinte: nós podemos não ter uma reunião aqui com 200 pessoas ouvindo isso, seria bênção demais. Mas se você está aqui, você mesmo, você, não é o primo que você pensou, o irmão tinha que estar aqui ouvindo isso aqui, não, você que tinha que estar aqui ouvindo isso aqui. Porque se Deus colocou você aqui agora, é porque alguma hora, isso aí você pode anotar, você pode fazer o que você quiser, você pode escrever no seu celular, você pode montar um painel aqui depois se quiser. Se Deus colocou você aqui hoje para escutar tudo isso, você pode esperar, mas não espera só pelo setembro agora não. Daqui para o resto da sua vida, em algum momento, Deus vai fazer você colocar em prática essa ajuda aqui que você está ouvindo aqui, você está recebendo aqui. Irmão, é só você olhar para o seu convívio. Se 5% da população brasileira tem depressão, o que é essa continha? Alguém, se eu estiver errado, me corrige, mas é o quê? 1 em cada 20 habitantes? 5%? Quem é de exatas aí me ajuda. Eu sou só de divinas, só estudo teologia. São 5% de pessoas. Para 100% dá quanto? Quantas pessoas tem no seu convívio? Sua rede social tem quantas pessoas? Que isso? Ou seja, com 1.800? 90 lá. Então, queridos, essas pessoas estão aí. E eu quero saber o seguinte: a pergunta que eu tenho para os irmãos que não precisa responder, em nome de Jesus, só pensa aí. O que você vai fazer com tudo que você aprendeu aqui hoje e durante todas essas campanhas que estão sendo faladas? Então é o seguinte: eu não me impressiono, não me emociono com currículo espiritual. Se eu olhar assim seu currículo espiritual e falar assim, eu fui numa palestra que falava disso, isso e aquilo. Eu tenho um certificado aqui carimbado pelo Espírito Santo. Não quer dizer nada. Não importa quantas conferências você foi, quantos congressos. O que você faz com isso? O que a gente vai fazer com isso? Deus está dando a oportunidade da gente refletir em coisas muito tristes. Eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei desesperado fazendo essas pesquisas aqui. Cara, eu tenho medo. Tem hora que eu olho para o mundo, eu olho para jovens que eu conheço, dentro de igreja, fora de igreja. Às vezes eu vejo uns vídeos, umas fotos, eu treino inteirinho. Falo, meu Deus do céu, podia ser um filho meu, literalmente, mesmo um filho, uma filha. Podia ser um dos meus lá se matando, se perdendo. Eu não consigo ficar em paz com isso, Jesus. Tem situações que eu vejo aí de gente que estudou comigo. Eu nem durmo direito à noite. Falo, Deus do céu, me ajuda a abençoar esse cara, essa moça. Porque para mim é um filho meu. Para mim é uma filha minha. Não importa o grau de intimidade. Se Deus colocou na minha vida, no meu caminho, e se eu tenho potencial, se eu tenho uma formação intelectual para ajudar aquela pessoa e não estou fazendo nada, então é culpa minha. Se a gente oferece só oração, só sermão, para amparar o sofrimento do nosso próximo, a gente está subestimando as necessidades complexas dessa pessoa e os diversos aspectos da natureza que Deus colocou sobre essa pessoa. Charles Spurgeon dizia isso. Porque ser um bom samaritano, querido, não é só
ter diagnóstico. Saber que alguém está doente não cura, não. Falar que alguém está doente não resolve nada. Então o que adianta? Vamos supor que aquele personagem do samaritano lá, nossa irmã aqui. Aí eu vejo a irmã tudo arrebentada, ia chegar para a irmã, está precisando de um médico. Você deve estar com uma dor. Vou orar pela sua vida, viu? Deus abençoe. Gente, isso é nós desenvolvemos esse conceito. Ah, o irmão está ruim. O que o bom samaritano fez, gente? O cara levou, botou ele lá e carregou, pagou pela hospedagem lá que foi necessária. Gente, não é só falar, não, é fazer. Eu achei maravilhoso vocês orarem pelo irmão aqui. Achei lindo. Porque é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Então o irmão está mal, mas tão mal. Nós vimos no vídeo ali, ó. Quantas vezes a gente está vendo ali o jacaré arrastando ali, a gente está tudo parado. Até que Deus vai e bota alguém para ir lá resolver o negócio. Queridos, não dá para ser assim mais. O que a gente ouviu aqui hoje não tem como ser assim. Então, eu acredito que nesse caso mesmo que os irmãos estão presenciando, com toda essa situação presente, os corações dos irmãos. Eu creio que os irmãos já estão entendendo a importância de se doer com o outro. Que bênção que houve essa mobilização e oração aqui pela vida do nosso irmão. Ele é meu também, né? A igreja de Deus não é só. Eu não volto para a minha cidade tranquilo porque os irmãos lá resolvem. Não. Então eu entendo que Deus já está usando essa situação de alguma forma, junto com tudo isso que Ele está nos ensinando, Ele já está mostrando para a gente como que a gente tem que acolher e que a alegria do meu irmão é minha alegria, a dor do meu irmão é minha dor, a dor do mundo também é minha dor, porque nós somos a resposta do mundo. Então, às vezes, a gente pensa que o mundo está mal, é só por conta do ser humano. Por que existe fome? Por que existe violência? Por que no cartão tem gente morrendo de fome? Se Deus é bom, por que tem fome lá não sei aonde? Cara, não é culpa de Deus não, velho. A gente tinha que estar lá. A gente tinha que estar provendo o reino de Deus para as pessoas. Desculpa, nós estamos chegando. Uma hora a gente vai chegar. Mas não dá para falar que se Deus é bom, por que existe o mal? Não, irmãos, se existe o mal, por que a igreja não está lá, irmão? Por que nós que somos agentes de transformação e cura não estamos lá ainda? Então vamos pegar tudo isso que a gente pensou, tudo isso que a gente meditou. Espero que Deus realmente trabalhe na vida do nosso irmão Aleph, né? Em todos os outros casos que a igreja está passando, mas que principalmente vocês que estão aqui nessa congregação local, não desistam dos seus irmãos. É triste a gente ver isso, mas vamos entrar na tristeza do irmão. Eu garanto que o reino de Deus passa a ser muito mais justo através disso. As pessoas que estiverem com ele vão ver isso. Aí elas param de ouvir falar da igreja e elas começam a ver a igreja agir. E aí a gente sai das paredes e a gente faz o que a gente foi chamado para fazer. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade e Deus nos abençoe. Renova nossa mente para que a gente possa continuar agindo. Amém.